turma, tudo bem com vocês? Aqui é a Cássia, prof de RG1, e nesse vídeo a gente finalmente vai dar início à modelagem. No ArchiCAD eu gosto de pensar que a gente não só desenha, a gente desenha e modela. O que eu quero dizer com isso? Que ao mesmo tempo que a gente está projetando em 2D, a gente já está vendo esse resultado em 3D. Vou mostrar isso para vocês hoje com a ferramenta Parede e seus atributos. Então vamos começar clicando em Parede e em Definições da parede. O primeiro atributo que a gente vai mudar é a altura da parede. É importante dizer aqui para vocês que a gente pode associar ela ou não ao próximo pavimento, lembrando que a gente está no pavimento térreo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu mexer a laje do meu primeiro pavimento, a altura dessa parede vai mover junto, ou não vinculado, a altura que eu der para a parede vai ser a altura que ela vai ser. Por enquanto, então, eu vou deixar aqui ao primeiro pavimento. Agora observem aqui que a gente está com essa distância de menos 0,05 em relação à parte inferior da laje. Coloca 0 aí e vocês vão ver que ela vai ficar faceando agora a parte inferior. E é isso que a gente quer. E aqui na parte de baixo ela está passando um pouco a laje, coloca 0 aí. Beleza. Próximo aspecto que a gente vai chamar atenção é em relação à estrutura dessa parede, se ela é básica, composta ou perfil complexo. No caso a gente vai deixar aqui como básica mesmo. Em relação à materialidade, a gente pode escolher como é que vai ser essa nossa parede. Podemos deixar como bloco de concreto estrutural mesmo. Em relação à geometria, a gente pode desenhar uma parede reta, trapezoidal ou poligonal. No nosso caso aqui, as nossas paredes vão ser todas retas. E a gente vai definir a espessura da parede, que no nosso caso aqui vai ser 25. Complexidade da parede, se ela é reta, se ela é inclinada ou se ela tem um formato mais trapezoidal. No caso aqui a gente não vai nem mexer, porque vai ficar como reta mesmo. Por fim, aqui nessa parte de geometria, tem a questão da linha de referência. A linha de referência da parede, se a gente vai desenhá-la pela face externa, ou seja, se ela tiver 5 metros, pela face externa, esses 5 metros vão ser contados. Se for centralizada essa linha de referência, os 5 metros vão estar no centro. E se for face interna, vai estar pela parte de dentro da parede. Isso aqui vai depender do tipo de ambiente que a gente está desenhando para definir. Geralmente aqui eu deixo como face interna, porque no nosso caso a gente vai estar desenhando um ambiente que a gente já tem essas medidas, e eu quero que essas medidas fiquem para dentro do meu espaço. Então vou deixar como linha de referência interna. Agora aqui embaixo a gente tem a representação dessa parede em planta e em corte. Na visualização em planta a gente pode mostrar ela em todos os pisos ou apenas no piso de origem. Por enquanto a gente vai deixar no piso de origem. Não vamos mexer aqui na parte da visualização em planta, nem mostrar projeção. Aqui embaixo, só para vocês verem, a gente tem as canetas já definidas. Aqui no caso a gente já está com parede em corte estrutural, então a gente não vai mexer nisso também. E por último, a questão do modelo, se a gente vai querer fazer uma sobreposição dessa superfície, ou seja, mudar as superfícies da face externa de borda ou da face interna. Se eu clicar aqui, a minha parede, eu posso especificar que ela vai ter uma pintura ou uma aplicação de madeira, enfim. No caso aqui eu quero deixar como concreto mesmo, que é essa superfície que a gente definiu aqui, então a gente pode dar um OK e vamos começar a desenhar aqui a parede. Para modelar a parede, a gente tem algumas opções de geometria. Desenhar a parede início ao fim, fazer uma sequência de paredes, desenhar em retângulo ou em retângulo com giro. Geralmente eu uso essas opções aqui, sugiro que a gente comece pela segunda, desenhando próximo aqui do nosso ponto de origem, um clique na tela e a gente vai arrastar o mouse para o lado para dar a distância da parede. Observem que aqui a gente já abriu uma caixa de edição, caso a gente queira fazer uma parede em arco. Para que a gente consiga fazer uma parede reta, como se fosse o orto do AutoCAD, a gente clica em Shift R, vai travar o nosso eixo X, e a gente vai colocar 1,9, 1,90 e dá um Enter. Agora a gente vai desenhar a parede nesse outro sentido, Shift R, 1,65, Enter. Traz o mouse para a esquerda e ele já vai identificar a perpendicular, ou Shift R de novo, 1,9, Enter. E aqui, com o martelinho, é só fechar. E agora a gente fez aqui a nossa parede. Para confirmar essas medidas que a gente fez, a gente usa a tecla de distância que é M, um clique no início e um no final, e um no final, 1,65. Então, tá certinho aqui esse tamanho. Um detalhe importante aqui em relação às paredes é que a gente está selecionando uma por uma.
E isso acontece porque a gente está com a ferramenta de suspender grupos ativada. Se a gente desativar digitando Alt G, a parede vai ser associada, ela vai ser identificada como um elemento único. Aí se eu quiser mudar todas as espessuras ao mesmo tempo, basta que eu modifique quando elas estiverem agrupadas assim. Ou Alt G, se eu quiser selecionar uma por vez e, por exemplo, mudar essa espessura aqui para 15. Para ver como é que está ficando esse 3D aqui, é só vocês apertarem no F5 e aí a gente já vai ver como é que está ficando o resultado do 3D. Orbit, segurem no Shift e no Scroll do mouse e vão girando a peça, ou também O e girando a peça com o botão direito daí do mouse. Para voltar para o projeto, F2, a gente volta para o projeto. Para finalizar essa edição aqui, eu vou pedir que vocês mudem a espessura dessa parede aqui para 10 centímetros, alterando diretamente aqui, ou Ctrl T para abrir a caixa de definições da parede. Aqui nessa parede vai ficar com 15. Então agora a gente já terminou de modelar as nossas 4 paredes e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao exercício 4 da disciplina de RG1. Até mais!